Eu teria vários assuntos para abordar nesse instante da tribuna do Senado, alguns de extrema gravidade, como o problema do abastecimento de água de Campina Grande, outros de felicitações ao povo da mesma cidade e da Paraíba inteira pelo início dos festejos de São João, sobretudo quando na última sexta-feira o Parque do Povo, com uma multidão incalculável, celebrou os seus 30 anos de existência. Mas, por óbvio, claro, não posso deixar de, na condição de líder do PSDB, tratar do tema que monopoliza hoje a imprensa nacional e a opinião pública brasileira. A notícia que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal, especificamente ao ministro Teori Zavascki, a prisão do presidente desta Casa, do senador Romero Jucá e do ex-presidente José Sarney. Algo extremamente grave, que exige de nós, mais do que em qualquer outro momento, prudência, temperança, firmeza na análise do fato, clareza na observação das circunstâncias, para que possamos, a partir deste episódio, formular algumas perguntas que precisam ser respondidas. A primeira delas, o pedido se fundamenta única e exclusivamente nas gravações que foram reveladas pela imprensa brasileira? Se for esta resposta positiva, eu devo antecipar que não há requisitos que possam justificar, nas gravações reveladas, um pedido de prisão. Porque, afinal de contas, não se vê ali qualquer tentativa objetiva, concreta, de obstrução da justiça. Diferentemente do caso e do episódio do senador Delcy de Amaral, onde, nas interceptações feitas, ficaram claros o plano de obstrução, com o plano de fuga, contratação de um avião, pagamento de mensalidades para silenciar testemunhas, até porque nós não podemos entender que opinião seja crime, mesmo que a opinião seja contrária a esta ou aquela investigação, porque se começarmos a criminalizar a manifestação livre de pensamento de quem quer que seja, poderemos estar enveredando para um Estado policialesco que não interessa à sociedade brasileira. Além do mais, pior do que 2 pesos e 2 medidas é uma medida tomada apenas dentro de uma ótica. O que eu quero dizer, uma medida tomada apenas dentro de uma visão agrava a sensação de 2 pesos, 2 medidas. Porque nós tivemos episódios outros com o ex-ministro Mercadante, onde não houve pedido de prisão, e não caberia, no meu entendimento, é um ato extremo, um pedido de prisão. Tivemos as gravações da ex-presidente Dilma ou da presidente afastada com o ex-presidente Lula, onde não houve pedido de prisão e, na minha opinião, também não caberia pedido de prisão pelas gravações. Então, é aquela velha história, devagar com andor que o santo é de barro. Não é possível que, repito e insisto, que apenas em decorrência das gravações que foram reveladas se peça a prisão de um ex-presidente da República, do presidente do Senado Federal, de quem não sou sequer aliado, todos sabem disso, não votei no presidente Renan para presidente dessa casa, como também do próprio senador Romero Jucá.
Então, nesse instante, diante da gravidade do momento, acredito que algumas providências precisam ser tomadas. A primeira delas, eu acredito que a senadora Ana Amélia cobrou de forma pertinente, que o douto Procurador-Geral da República, que tem o nosso respeito, e mais do que o nosso respeito, tem tido o nosso apoio, não apenas ao trabalho que ele realiza como chefe do Ministério Público Federal, como a Polícia Federal e todo o conjunto da Operação Lava Jato, para que não venham dizer que estamos aqui para criar qualquer obstáculo pela Lava Jato. Mas é preciso que o Senado da República saiba as razões plenas, de forma clara, completa, porque na República não pode haver segredos, o porquê do pedido de prisão. Nós precisamos saber a motivação, qual a fundamentação, quais foram os requisitos encontrados pelo Ministério Público, e especificamente pelo Procurador-Geral da República, para fundamentar pedido tão gravoso. A segunda reflexão que nos impõe é que, diante desses últimos acontecimentos, em nome da transparência que a República precisa conviver, porque, eu repito, não há por que se sustentar como regra o segredo na República, a regra na República é a publicidade, é a transparência, que possamos ter, talvez, a oportunidade de revelar na integralidade toda e qualquer gravação que seja revelada parcialmente, até para que se possa gerar igualdade de armas, paridade que possa se estabelecer no debate. Porque, do contrário, você vaza apenas uma parte daquilo que está sob segredo, guarda o restante e fica uma enorme interrogação sobre a cabeça de muitas pessoas. Lembrando que investigação não é sinônimo de condenação. Já disse isso várias vezes aqui na tribuna do Senado. Lembrando também que nem sempre aquilo que o Ministério Público requer é acolhido pelo Poder Judiciário, a quem cabe a decisão e a palavra final. É importante que nós possamos compreender a gravidade do momento político, econômico, social vivido no Brasil. As relações estão cada vez mais tensionadas nas ruas. Eu assisti uma cena deplorável. O ministro Gilberto Kassab foi a Campina Grande na última sexta-feira receber um título de cidadão. Existia ali um grupo pequeno, de não mais do que 15, 20 jovens, protestando contra a presença do ministro Kassab, contra a minha própria presença. Até aí tudo bem. Em plena execução do hino nacional, sequer foi respeitado o nosso hino, os jovens faziam suas palavras de ordem já conhecidas, e depois que saíram espontaneamente do ambiente, agrediram Rubens Nascimento, que trabalha na Prefeitura de Campina Grande, de forma gratuita, um homem pacífico, ordeiro, calmo, cordato, um cavalheiro, um gentleman, e que levou 3 bufetadas na cara de uma mulher e que você fica sem saber como reagir por pura intolerância. É esse o ambiente que nós estamos vivendo no Brasil. E é preciso ter muita prudência, porque nós não vamos apagar um incêndio com gasolina. Então, o que se pretende, senador Aloysio, eu escuto Vossa Excelência nesse instante, peço apenas a anuência do presidente, já que eu uso o tempo da liderança, e pelo regimento não é permitido a partes no... Me desculpe, presidente. Eu sou... Apenas era só para corroborar e dizer que eu estou inteiramente de acordo com Vossa Excelência, mas não quero interrompê-lo. Não, prefeito, não é interrupção, pelo contrário, o pronunciamento de Vossa Excelência só iria engrandecer, contribuir e enriquecer a minha fala. Apenas porque o regimento não permite, de forma disciplinada, eu consulto o presidente se poderia conceder o à parte. Claro, lógico. Foi feito ainda há pouco na sessão anterior, Vossa Excelência, o senador Moca fez uma parte à senadora Amélia e foi concedido da mesma forma. Então, de igual forma... Então, eu escuto com prazer o senador Aloysio Nunes Ferreira. Obrigado, senador Cássio Cunha Lima, meu caro líder. Eu vinha ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência ainda quando estava lá na liderança do PSDB e agora aqui no plenário, para dizer que estou plenamente de acordo com Vossa Excelência em relação a vários pontos que o senhor levantou. Aliás, todos eles. O primeiro deles, mais imediato, é a questão do pedido de prisão
do presidente Renan Calheiros, do senador Jucá e do ex-presidente José Sarney. Talvez o doutor Janot, com seus olhos de promotor, tenha visto. Eu não vi, naquelas gravações que foram divulgadas, sequer tentativas, sequer atos preparatórios. A ideia de que seria conveniente mudar a legislação sobre delação premiada é algo que está sujeito, evidentemente, ao crivo do Congresso. Aliás, existe um projeto de lei tramitando na Câmara exatamente com esse objetivo, de impedir delação premiada de réus presos, ou de pessoas acusadas presas. O autor desse projeto é o deputado Vadir Damoso, do PT do Rio de Janeiro, que ecoa uma preocupação que existe em vários meios da advocacia no país, com a qual, aliás, eu não concordo. Eu creio que eu estou plenamente de acordo com a forma como ela tem sido aplicada. Agora, não concordo também, não posso aceitar a ideia de vazamentos por pílulas. Não é? Ainda quando foram divulgados os trechos da gravação de Sérgio Machado, várias pessoas citadas naquela fita, procuradas pela reportagem da televisão, deram suas explicações. Quando o próprio Sérgio Machado foi procurado, ele alegou o quê? Alegou que não podia falar sobre o assunto porque estava em segredo de justiça. O segredo de justiça é difundido para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, é preciso, em nome da transparência, que essas coisas, desde que, evidentemente, a divulgação não prejudique a investigação, elas sejam divulgadas em totum, para que nós possamos, para que os cidadãos possam julgar a respeito daquele episódio que está sendo objeto de tanta controvérsia ou da persecução policial ou criminal. Pode que eu quero concordar com Vossa Excelência em gênero, número e grau com o discurso que Vossa Excelência está fazendo, inclusive com o tom de que se preocupa com o grau de intolerância e de radicalização que tem havido de todos os lados, Nunca concordei com hostilização pessoal de alguém a quem eu me oponha politicamente. Né? Eu acho que a cultura democrática exige a convivência civilizada entre os contrários. E muitas vezes, seja do nosso lado, seja do lado do governo, seja do PT e seus aliados, tem havido realmente infrações a essa norma elementar da convivência democrática. Obrigado. Eu agradeço, senador Aloysio, a parte de Vossa Excelência, que incorpora o meu pronunciamento. E, para concluir, não extrapolar o tempo concedido pela presidência, apenas faço essa reflexão. Se não seria o caso do Congresso Nacional discutir a elaboração de uma proposta em que, na hipótese de vazamento de uma investigação, que automaticamente, ao ser vazada esta investigação, perca o seu sigilo ou o seu segredo de justiça. É algo que precisa ser melhor aprimorado, punindo também de forma severa quem, porventura, faça o vazamento com o objetivo de quebrar o sigilo, porque tem que olhar esse outro lado da moeda. Tem pessoas que fazem o vazamento apenas para pinçar partes que interessam e guardar o restante. Mas a gente tem que imaginar, por obrigação, que a partir de uma regra como esta, se pode estimular pessoas que, com desejo de quebrar o sigilo, o façam. Mas o fato é que, como eu tenho dito tantas e tantas vezes, na República não cabe segredo. O que não pode é segredo parcial. O que não pode é sigilo pela metade. E, sobretudo, em relação ao pedido de informação, porque, em última análise, quem autoriza a permanência de um senador em cárcere é o Senado da República, como fizemos recentemente com o senador Delcídio Amaral, que, de forma pronta, imediata, no mesmo dia, no mesmo instante que o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão do senador Delcídio, este plenário se reuniu, não foi no dia seguinte, não, foi no mesmo dia, e manteve a decisão do Supremo por entender que ali havia, sim, os requisitos que pudessem justificar a prisão de um senador da República que estaria em atitudes concretas, em atos objetivos, buscando a obstrução da justiça.
não em opinião, até porque uma das nossas maiores imunidades é em relação às nossas opiniões e votos. Então, você ser contra esta ou aquela medida do Lava Jato não pode ser criminalizada. E para que não seja mal interpretado, desde o primeiro momento, que não apenas este senador, mas a bancada que tem a honra de liderar no Senado Federal, sempre apoiou, estimulou não apenas a Lava Jato, mas o funcionamento das instituições. Este Senado precisa receber da Procuradoria-Geral da República esclarecimentos, informações precisas do fundamento dos pedidos que foram formulados, até porque a palavra final será nossa e nós não podemos decidir sobre aquilo que não conhecemos. E muito mais grave, não podemos ficar fazendo declarações à imprensa, porque são os instados a falar constantemente, apenas com a informação parcial daquilo que já foi publicado. Se for em torno daquilo que foi publicado, não há requisitos que fundamentem os pedidos formulados, data máxima vênia, com todo respeito ao Ministério Público e à pessoa do Procurador-Geral da República, ao pedido formulado. Eu escuto, se o presidente assim permitir, encerrando meu pronunciamento, o senador José Medeiros. Muito obrigado pela parte. Senador Medeiros, Vossa Excelência está escrito como primeiro orador em comunicação inadiável. Logo após a senadora Vanessa, Vossa Excelência terá a oportunidade de usar a tribuna do Senado Federal. Então, eu agradeço o presidente e agradeço também a senadora Vanessa, que tolerantemente permitiu a parte do senador Aloysio, e apenas deixo esta reflexão, né, com a certeza que todos nós vamos continuar apoiando as instituições, o trabalho do Supremo Tribunal Federal, do juiz Sérgio Moro, da Força Tarefa, da Polícia Federal, do Ministério Público, mas o Senado da República precisa ter estes esclarecimentos. Não é possível que estejamos dando entrevistas, fazendo comentários, nos relacionando com a opinião pública com a informação imparcial. Os comentários que estão sendo feitos estão sendo realizados tão somente com base nas entrevistas ou nas gravações que já foram publicadas. Se o pedido foi lastreado apenas nestes aspectos, não há requisitos presentes para que se possa enquadrar como obstrução de justiça. Portanto, porém, contudo, todavia, se outras informações estão à disposição do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal, este Senado Federal precisa tomar conhecimento da integralidade da fundamentação do pedido. Era isso que eu teria a dizer, senhor presidente. Agradeço a tolerância de Vossa Excelência.